Eu amanheci hoje com um texto no meu coração, que já até falei sobre ele, mas esse texto ficou muito forte, né? Quando o Beto falou comigo ontem e disse, seria bom se você trouxesse uma palavra e tudo, eu disse, mas eu ainda não estou preparada para isso, meu material todo ficou em casa. Não tem importância, Deus vai te dar graça. E realmente eu amanheci com este texto no meu coração que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Amém? Vocês estão dispostos a aprender? Amém. Tudo bem com vocês aí? Amém. Então vamos lá. Nós vamos usar a palavra de Deus e você vai abrir comigo em Provérbios 30, no versículo 18 e 19, e vamos falar sobre um casamento feliz. Será que é possível nós termos um casamento feliz? Será que é possível nos dias e no mundo que nós vivemos, tantos ataques, tantas lutas, tantas dificuldades, é possível ter um casamento feliz? Então nós vamos ver lá o que Provérbios 30, 18 e 19 diz. Assim, há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, e o navio que encontra o caminho no mar, e o amor entre um homem e uma mulher. Amém? Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando que a luta e a dificuldade na mente de Agur, que foi quem escreveu, e Agur era um poeta da corte de Salomão, e como todo poeta, ele descreveu, né, uma coisa muito bonita, porque ele estava descrevendo e querendo aprender com a águia, queria aprender com a cobra e queria aprender com o navio, mas uma coisa intrigava ele, era justamente como é que um homem e uma mulher podiam traçar um caminho juntos e podiam viver juntos. Isto para ele era uma interrogação, e ele ficava pensando, como é que pode isso, né? E se a gente parar para pensar, realmente não é uma coisa fácil. Casamento é uma coisa fácil? O viver junto é tranquilo, é tudo bom com vocês? Comigo nem sempre foi assim, e ainda muitas vezes não é, porque somos diferentes, né? E Deus fez assim. Então ele ficou pensando, como é que pode a águia no ar, a cobra na penha, o navio no mar, mas que mistério é esse que um homem e uma mulher podem caminhar juntos? Por quê? Porque ele sabia que homem e mulher tinha 1000 possibilidades e ações e decisões que seriam certas e erradas, as atitudes, as maneiras de pensar completamente diferentes. Então ele não podia entender como é que 2 seres podiam fazer um pacto de viver junto, de estarem juntos, de caminhar a vida juntos e até que a morte os separe, mas que eram tão diferentes e muitas vezes tão opostos. Então eu creio que quando ele colocou aqui a águia, ele via o seguinte: quando nós pensamos numa águia, nós pensamos o quê? Na visão. Lá em cima ela está vendo. Visão, firmeza, perseverança. É isso que a gente, quando pensa numa águia, a gente imagina. Então é um dos requisitos que os casamentos precisam. Depois, quando ele olhou para a cobra, ele lembrou o quê? Dos perigos. Perigo, que muitas vezes o nosso casamento é atacado, né? Então precisamos o quê? De prudência. Depois ele olhou para o navio, e o navio fala em direção. O navio não sai, por exemplo, de um porto se ele não estiver com a bússola ali certinho, porque ela vai agora levá-lo, né, para o caminho e para o destino que ele quer chegar. Então, tudo isso fala sobre, o casamento fala sobre perseverança, prudência e direção, que nós precisamos ter. Não precisamos de prudência no casamento? Precisamos, em todos os momentos. Precisamos de perseverança? Precisamos da perseverança. Todos os dias, mas às vezes a gente fala, puxa vida, mas vai desgastando e todo dia a mesma coisa, mas precisamos ser perseverantes, né? E ter a direção correta para onde nós vamos, o que é que nós vamos construir, porque casamento é uma construção. O casamento não é um constrói e o outro fica olhando, não, os dois precisam estar
ajustados e na mesma direção. Então, o amor não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. Então, isso nós precisamos. E até acertar as coisas parece que é meio complicado, não é não? Às vezes você olha de um lado e o marido do outro e vice-versa. Às vezes a gente precisa dizer, é aqui, e ele dizer, não, é para cá. E assim a gente vai ajustando. Quando isso não acontece, há o quê? Há separação. Porque não é possível construir uma sociedade conjugal um só. É possível isso? Não, né? São os dois construindo, os dois pensando junto, os dois imaginando junto, na educação dos filhos, no dia a dia, nos projetos, em tudo, tem que ser os dois. Então, mas há muitos casamentos cristãos que não enxergam isso. Enxergam que o casamento é um beco sem saída. O casamento é uma prisão onde você perdeu a sua liberdade do ir e vir. A sua liberdade de ser quem você é. E que muitas vezes o seu pedaço ali não é respeitado, tanto do marido como da esposa. Então vivem um casamento de segunda categoria. Não usufruem de um casamento feliz. E se você não usufruir de um casamento feliz, é uma desgraça. Porque você já imaginou? Todos os dias você vai chegar em casa, você vai ver a mesma pessoa, você vai começar a notar os mesmos erros, você vai ver as coisas que você não concorda, e aquilo todo dia vai acontecendo, e você não consegue enxergar nada de bom nessa vida conjugal, e não vai ver mesmo, porque são duas pessoas diferentes, duas pessoas que muitas vezes não têm nada a ver um com o outro, que pensam diferente, mas que podemos estar juntos, e que podemos trabalhar juntos, e por isso que muitas vezes nós achamos que como cristãos, nós não vamos provar de um fracasso no casamento. Muitas vezes nós esquecemos de que aquele que criou a família nos deu um manual, e nós procuramos várias coisas, mas esquecemos de ir buscar no manual para saber como é que nós vivemos, como é que nós nos relacionamos, como é que nós tratamos as pessoas, como é que nós convivemos dentro de casa, como é que nós tratamos agora e educamos os nossos filhos. Nós esquecemos. Às vezes fica muito mais fácil a gente falar, eu vou fazer determinado curso, eu vou ler tal coisa, mas esquece que o principal está aqui na palavra de Deus. Olha só. Veja bem esse versículo aqui. Olha lá o que diz Josué 1:8. Dá para colocar? Está ligando, né? Então, Josué nos dá ali um princípio. E esse princípio é que nós temos que meditar na lei, na palavra, noite e dia. Que se nós não fizermos isso, nós não vamos ser bem-sucedidos. Por quê? Porque nós não vamos saber como nós devemos caminhar. E sabe, queridos, nós esquecemos muitas vezes de, quando temos qualquer problema e qualquer dúvida, de buscarmos a palavra de Deus. De buscarmos. Eu falo e sempre estou tratando com mulheres e com casais, nós tratamos. A primeira pergunta que eu digo e faço é o seguinte: escuta, como é que está a sua vida espiritual? Pastora, sabe o que é? Não dá tempo. Aí a leitura da palavra também não dá. Então, muitas vezes, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, fica difícil nós sabermos a direção para a nossa vida, a direção para o nosso lar, a direção para os nossos filhos e a direção para a nossa família. Você já experimentou, quando você vivia, e já experimentou, lógico que antes de conhecer ao Senhor, como era difícil a vida para vocês, que muitas vezes, quando surgiam os problemas e as dificuldades, vocês não sabiam para onde vocês iam correr. O que ia acontecer, né? Quantas pessoas que ficam desesperadas quando se dá de frente com um problema e acha que não vai poder resolver e não pode mesmo, o que acontece? Mete um tiro na cabeça, toma um veneno, porque diz: eu não consigo, não dá, eu não posso, eu não vou ter força para passar sobre tudo isso. Por isso que o Senhor nos deixou o manual, de dizer qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, olha aqui no manual e vocês vão saber a importância de ter um casamento feliz. Às vezes a gente pensa que isso não vai acontecer, não é verdade? Pensa que é um sonho,
que é uma utopia, que não é verdade. Sabe por quê, queridos, que a gente pensa assim? Porque a gente não crê na palavra. E não crê que ela pode transformar a nossa vida e o nosso ser. Então, veja bem, bênçãos e felicidade é decorrente de obediência. Se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Você tem que pensar o seguinte: você não casou com uma pessoa perfeita e você não é perfeito. Então nós vamos encontrar um monte, uma porção de defeitos, de coisas que nós não aceitamos, que achamos que não é certo, mas é a pessoa que nós escolhemos para casar. Eu acho muito interessante, a doutora Edmeia costuma dizer assim, que quando chegam para ela diz para mim: ó, Sueli, quando chega um casal lá e diz para mim assim: olha, eu estou tendo problema porque meu marido está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele era assim antes de casar? Não, não era. E o que você fez para ele se tornar isso? E vice-versa. Ah, mas a minha esposa é difícil, ela é insubmissa, mas ela era assim, não. E o que você está fazendo que ela está se tornando isso aí? Então, muitas vezes, nós não temos habilidade de poder cuidar um do outro e de poder ajudar, porque casamento é um ajudando o outro. Casamento é cumplicidade, é amizade, é amor, é estar juntos, é um auxiliando o outro. Beto estava falando aqui no início, quando nós pensamos em casamento, e eu tinha na época 18 anos, eu fico pensando hoje, o que uma pessoa de 18 anos hoje tem na cabeça para poder casar? Mas naquela época, há uns anos atrás, então a gente já tinha uma certa maturidade, porque casamento é para adulto, não é para criança, e a gente já tinha uma maturidade para poder casar. Mas a gente pensava, e já tinha isso em mente: vamos trabalhar junto, vamos constituir uma família juntos, vamos constituir um ministério juntos. Foi fácil? Não foi fácil. Foram lutas, foram dificuldades, e até hoje continua sendo. Só que nós não desistimos. Sabe por quê? Porque temos um projeto, e sabemos que naquele dia nós vamos ter que dar conta diante do Senhor da nossa família e de vocês. A responsabilidade que nós temos com vocês é muito grande, porque naquele dia o Senhor vai perguntar: aonde estão as ovelhas que eu coloquei na mão de vocês para vocês olharem e cuidarem da vida delas? Então, assim é com a nossa família, da mesma forma. Eu vou abordar aqui alguns pontos com vocês, para vocês notarem que, primeira coisa, você e sua esposa não nasceram um para o outro. Notou aí? Você e sua esposa não nasceram um para o outro. Por quê? São duas pessoas diferentes. O mundo diz o seguinte: eu achei a minha alma gêmea. Não existe. Não existe isso. Porque no meio de 7 bilhões de pessoas, você é única. Não existe ninguém parecido com você. Nada igual. Não tem. Outra coisa, eu nasci para você e você nasceu para mim. Também não é verdade isso. Não é verdade isso, né? Não. Deus preparou o casamento e preparou você e ela para estarem juntos dentro desse propósito, e são pessoas completamente diferentes. E sabe por que o Senhor faz isso? Para um ajudar o outro. Porque imagine duas pessoas iguais. Você já imaginou você viver com uma pessoa igualzinha a você? Para pensar: ai não, né? Igualzinha. Tudo que eu fizesse, ele ia fazer, ou vice-versa. Então vocês imaginem a dificuldade, porque um não ia completar o outro. Um não ia ajudar o outro, porque a área fraca de um é o forte do outro. A área forte de um é a fraca do outro. Então, por isso que nós estamos juntos. É por isso que o Senhor colocou ao lado. Então, por quê? Viemos de famílias diferentes, contexto diferente, cultura diferente, viemos de princípios diferentes. Eu fui criada num lar cristão, desde pequeno. Desde pequeno, que eu me conheço por gente, eu conheço Bíblia, eu conheço as coisas que Deus faz, e o único Deus. Às vezes eu digo para o Beto, eu não consigo pensar que existe um outro Deus. Por quê? Porque desde pequena eu aprendi que este é o único e verdadeiro Deus. O Beto vem de um lar católico espírita.
era de uma outra formação, eram outros princípios, e nós precisamos o quê? Junto. Abandonamos o quê? Muitas coisas que nossos pais faziam, que não eram corretas, tanto eu como ele, e estávamos agora formando uma nova família. Então, dentro desse contexto, nós começamos a trabalhar. E família, gente, precisa de trabalho, de perdão, de paciência. 1 Coríntios 13:4 diz que o amor é o quê? Sofredor, é benigno, não é invejoso, não se irrita, não suspeita mal. É amor, é amor. E quantas vezes dentro do casamento a gente começa a suspeitar mal? Quantas vezes que você suspeitou mal? Ou ele ou ela? Demorou um pouquinho. Por que será? Está dizendo muito de tal pessoa. Por que será? Sempre há o porquê será. Sempre levantamos suspeita, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor não suspeita mal. O verdadeiro amor ama, dá vida pelo outro, entende a situação do outro. Então, o casamento, queridos, tem que ser cuidado como uma planta. Se ela não for cuidada, ela automaticamente ele vai ser destruído. Eu estava lendo que existe uma lei da física chamada lei da entropia. Essa lei diz o seguinte, que as coisas deixadas por si mesmo tendem a se desintegrar e não se organizar. Por exemplo, uma casa. Se você fecha aquela casa, não entra mais nela, daqui a pouco, uns meses que passa, você vai entrar, está cheirando mofo, os móveis estão manchados, a cortina está querendo rasgar. Por quê? Porque não foi cuidado. Na nossa vida a mesma coisa. Se você não cuida da saúde, se você não cuida da sua aparência, se você não cuida dos seus dentes, se você não cuida de você, daqui a pouco o que vai acontecer? Vai deteriorar. Quantas pessoas que entram depois na terceira idade e pelo fato de não ter se cuidado lá atrás, chega aqui agora o quê? Capengando. Por quê? Porque não se cuidou, porque deixou. O casamento é a mesma coisa. Quando nós deixamos, as ervas daninhas tomam conta. E essas ervas daninhas é o pecado. E essas ervas daninhas vão destruir o seu casamento. Muitas coisas podem entrar aqui. E muitas coisas podem trazer tristeza depois ao seu coração. Então, o casamento é algo que precisa ser... O casamento precisa ser... cuidado. Nós não podemos descuidar. Segundo, Deus tem um plano e um propósito para o seu casamento. Você sabia disso? Sabia ou não? O Salmo 128 fala sobre isso, né? Eu não vou ler agora aqui para vocês, que senão nós vamos nos delongar, mas ali ele fala da maneira que teremos a esposa como uma árvore frutífera, os filhos crescerão como plantas viçosas. E o Salmo 127 diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Então, ele nos criou para refletirmos a sua glória. O nosso casamento tem que refletir a glória de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Ele espera isso de nós. Porque vocês já notaram que quando uma sociedade conjugal é destruída, como aquilo repercute e reflete na vida das pessoas? Das pessoas que estão próximas a você, dos familiares, de tudo. Porque é triste. Então, imagina para o Senhor isso, por isso que o Senhor diz que Ele que nos criou para a sua imagem e semelhança. Então, o que Ele é, nós temos que ser o reflexo dEle aqui nesta terra. E começa na nossa casa, no nosso lar, na casa com os nossos filhos, a maneira como tratamos, como falamos, o que nós precisamos. Opa, que bom! Ai, amém! Então, vocês vão ter aí. Né? Então Deus tem um plano e tem um propósito na vida e no casamento de vocês. Então a família que é centrada em Cristo representa um poder ilimitado neste mundo. Por que vocês acham que Satanás quer destruir a família? Por que vocês acham? Porque eles sabem que é um perigo uma família que vai ser usada pelo Senhor. Vocês pensam que é fácil para a gente ter uma família
que está aqui trabalhando junto e lutando junto, né? E é família, é filhos, é netos, é genro, é todo mundo, nora, todo mundo junto. Não é fácil, não é fácil. Nós vimos quantos deles que passaram, sai de um e pega o outro, sai de um e pega o outro, e assim vai perturbando, é doença, é isso, é aquilo outro, e às vezes a gente pensa em casa, eu e o Beto, há pouco tempo atrás, vamos tirar um tempo para orar e jejuar por nossa família, como ele até falou aqui com vocês, porque era ataque de tudo quanto é lado, e quantas vezes eu ouvi, eu vou destruir tudo, eu vou destruir tudo. Graças ao Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, enquanto estivermos andando corretamente, debaixo do sangue, Satanás não tem poder para fazer isso. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor por isso. Muitas vezes é difícil. E às vezes a gente costuma dizer que temos que encará-lo de frente. E pedir, saia, porque aqui não é o seu lugar. E assim vocês devem fazer também. Quando notar que o lar de vocês está sendo assediado por eles. E às vezes a gente começa a pensar que são as pessoas. Ah, não, é a sogra que mora junto, é o filho que está perturbado, é a mulher que não está entendendo o que eu estou falando. Não, é o que está por trás disso, trazendo perturbação para o lar e para a vida de vocês. Amém, queridos? O terceiro é, não espere resultados imediatos. Lamentações 3:26 diz, bom é guardar a salvação do Senhor em silêncio. Quando nós notamos defeitos de um e do outro, e isso a gente nota diariamente, nota não? Será que é só eu que noto ou vocês? Todo mundo, né? Todos nós temos defeitos. Então o que acontece? Quando a gente acha os erros no cônjuge, a gente começa a querer transformar. Não, mas você não faça assim. Não, mas isso aqui não está correto. Não estou achando correta a maneira como você está corrigindo o filho, ou você está fazendo determinado negócio. E assim, aquilo vai trazendo para nós fonte de irritação. E a gente pensa que nós é que vamos mudar o cônjuge. E aí se estabelece uma guerra dentro de casa, porque ninguém muda ninguém. Você vai conseguir essa transformação através da palavra de Deus e você buscá-lo em oração. E dizer, Senhor, isto aqui, eu sei que o Senhor vai mudar. Eu conheci uma senhora, e ela falou comigo há uns tempos atrás, e ela disse, pastora Sueli, o meu marido tinha um hábito tão horrível, que quando ele chegava em casa, aquela atitude dele me fazia mal. E eu comecei realmente a colocá-lo de lado, e eu não queria mais saber. Eu pensei assim, eu não vou viver com esse homem até o final da minha vida. Que cada vez que pensava, eu vou ter que viver com ele até que a morte o separe, ela falava, eu não, Senhor, eu não vou ficar aqui não, eu vou ter que sair, porque ela não suportava mais o jeito, a maneira e as coisas de como ele fazia. Ela falou comigo, disse, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse, você quer realmente resolver essa situação? Quero. Não discuta mais, não fale mais, você fale para alguém que pode mudar, porque ele é a autoridade máxima, é ele que vai mudar essa situação na vida do seu marido. E ela topou o desafio, e ela falou para mim, eu fez lá meses e tudo, não foi fácil, mas ela disse, pastora, quando foi a minha surpresa, que quando foi um dia, eu pude olhar por ele e disse, ué, o que está acontecendo aqui em casa? Que aquele problema, aquela confusão toda, o jeito que ele tinha, não é mais. Ele está se tornando um homem transformado. Sabe por quê, queridos? Porque nós não cremos que Deus pode mudar a situação. E a gente pensa que nós é que vamos mudar. Então, vira um inferno dentro de casa. Você cria uma atmosfera terrível. Mulher, fale menos. Homem, fale mais. Porque muitas vezes você conversa com seus amigos, com alguém lá fora, mas quando chega dentro de casa emudece. Há um espírito de mudez terrível. E a mulher falando, como dizia meu pai, como uma maritaca na roça de milho. Sabe o que é aquela maritaca que quer sem parar? E a mulher falando sem parar.
e ele não aguentando mais ouvir. Então temos que ter aqui, queridas, de saber, de ter o equilíbrio. E esse equilíbrio só vem do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito tem equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Sabe, eu vou dizer para vocês uma coisa. Existe um segredo para ter um lar feliz, para ter uma vida bem-sucedida, para ter vitórias. É a sua vida com Deus, é a sua intimidade com Deus. Eu não posso deixar de falar isso para vocês, porque todas as vezes que eu vou estudar a palavra de Deus, e todas as vezes que eu tenho que preparar alguma coisa, eu vejo que o segredo está aí. Que às vezes a gente se bate em tantas coisas, se bate com as pessoas, tem problemas, tem dificuldades, lutas, desgaste, e as coisas não resolvem, e continuam naquela mesma situação, porque nós não tomamos uma posição em Deus. Nós temos muita dificuldade, nós achamos até que podemos procurar a ajuda de uma outra pessoa, e o que o outro falar para mim é que vai ser correto, mas nós temos preguiça de buscar em Deus o que é que Ele quer para a nossa vida. Todas as lutas que eu tive, todos os problemas, não foi ninguém que pudesse me ajudar por melhor palavra que desse, por melhor ajuda que desse, mas a palavra final veio do Senhor. Foi Ele que deu a vitória em todas as áreas. Sempre, sempre. Dava um texto, mandava uma palavra, e aquilo era guardado no coração. E aquilo então começava a trabalhar. E esses dias eu estava ouvindo uma mensagem em que o pastor dizia o seguinte: olha, eu vou dar um conselho para vocês. Nós estamos vivendo uma época em que realmente todos nós ouvimos a mensagem do pastor domingo na igreja, aí na segunda-feira a gente liga o YouTube para saber qual é o próximo pastor agora que vai falar, e depois no outro dia eu parto para uma conferência, e agora então eu vou para uma outra reunião. Ele disse: e o que é que você aprendeu? O que foi que Deus falou com você? Foi tanta coisa, foi tantas palavras que você não pôde guardar no seu coração, e você não pôde ruminar, porque para você guardar no seu coração, ele disse: pegue a mensagem do seu pastor, que pregou no domingo à noite, ou domingo de manhã, seja lá o que for, pegue aquele texto, e você vai durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e diga: Senhor, fala comigo, transforma a minha vida através desse texto. O que é que o Senhor quer que eu aplique na minha vida quanto a isto aqui? Ele disse: isto é aprender de Deus, isto é deixar e ouvir a voz de Deus, porque se nós ficarmos ouvindo todo mundo, nós não conseguimos guardar e segurar a riqueza da palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes nós fazemos isso também no nosso casamento. Nós ouvimos esse, nós ouvimos aquele aconselhou, mas nós não ouvimos de Deus. Quais são as áreas que eu preciso mudar e transformar? Qual é a área que meu marido precisa mudar e transformar? E nós ficamos nessa pendência toda e as coisas não se resolvem. Então, queridos, nós temos que saber que a única fonte que nós temos que buscar é em Deus. O quarto aqui: não é importante ganhar no argumento, mas vencer uma etapa. Já notou, marido e mulher? Eu vou vencer, mas eu não posso. Um dia eu conversei com uma mulher, ela disse: pastor, eu não sei o que acontece, que eu não posso com o argumento do meu marido. Quando ele abre a boca para falar, ele me desmonta. Eu disse: é mesmo. Olha lá o que Tiago 4:1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Da onde que vem isso? Essa confusão, essa briga, essa guerra, muitas vezes os filhos presenciando a luta e a confusão entre os pais. Quantas crianças inseguras que estão vivendo num momento muito difícil por medo de ver a situação entre pai e mãe, que ficam degladiando dentro de casa. Quantos deles nisso? E o Senhor fala: que é isso? Da onde que vem isso? Isso é próprio daquele que é nascido de Deus, daquele que está vivendo em Cristo Jesus. Como é que vão fazer? Rubens Alves diz numa crônica dele muito interessante, e ele diz que casamento é igual
um jogo de frescobol. No jogo de frescobol é diferente do jogo de tênis. O jogo de frescobol, você quer manter a bola lá em cima, e quando a bola começa a cair, o outro vem e bate, que é para não cair. E a bola fica lá em cima, e os dois, um ajudando o outro. No tênis, não. O tênis é para dificultar o jogo para o outro perder. Muitas vezes, a nossa vida conjugal está assim, como um jogo de tênis, não como de frescobol. Eu não facilito para o outro, eu quero mesmo que perca, quero mesmo que seja derrotado, que não dê nada certo para ele ou para ela, só fala bobagem. Olha aí, eu quero, nada do que se fala aproveita, e não há essa empatia de trabalharem juntos, de terem cumplicidade. Então, queridos, que a nossa vida conjugal não seja um jogo de tênis, seja um jogo de frescobol. Amém? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Olha lá o que diz Mateus 6, do versículo 14 e 15, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E Mateus 5,44 diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Muitas vezes nós estamos vivendo com um inimigo dentro de casa. Muitas vezes tendo o cônjuge como um inimigo. E a Bíblia diz que nós temos que orar. E a Bíblia diz que nós temos que orar, porque é só Deus que vai mudar aquela situação. E estamos sempre assim, olhando na vida do outro, sempre olhando para que o problema do outro é maior do que o meu, e não somos capazes sequer de perdoar. E lembre-se de uma coisa: perdoar não é esquecer, porque você não é doido, você não teve amnésia, as coisas passaram, aconteceu, mas o que acontece é o seguinte: você tem que lembrar daquela situação sem ter ressentimento. O que é ressentimento? Raiva, rancor. Você já notou a pessoa quando está com raiva, quando fala o nome de fulano? Eu não vou falar para vocês o nome de quem esses dias, eu não quero ouvir. Mas quero dizer para vocês o seguinte, que eu precisei de orar. Porque eu vi que eu estava tomando tanta antipatia, que eu falei: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque o Senhor não mandou eu fazer desta maneira. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. E eu tive que mudar a minha atitude. Porque conforme fala, a pessoa faz o quê? Franze o nariz, atesta, bufa. Já mostrou que está com raiva. Não precisa mais nada. Você diz: pronto, pode parar. Pode parar, porque eu já sei que você não perdoou e que você está com raiva. Não é verdade? A gente ri, mas é verdade, né? A gente vai ficando o quê? Com raiva, muitas vezes. Porque é uma atitude humana. Mas que nós não podemos deixar que isto tome conta do nosso coração. Nós não vamos esquecer tristezas, decepções, traições. Não vamos esquecer. Vocês esqueceram de tudo as coisas que vocês passaram ou não? Não. Só que quando passa, você diz assim: será que foi comigo mesmo que passou? Porque é uma coisa, é algo que já foi cicatrizado. Quantas vezes que nós deixamos este baú de coisas ruins na nossa vida conjugal, e por falta de perdão, a nossa vida não consegue caminhar. E nós trazemos maldição para dentro da nossa casa. E eu, uma vez conversando com um rapaz que tinha tido um deslize na sua vida, mas ele disse: pastora, eu já pedi perdão para minha esposa, eu me arrependi, mas todos os dias, quando eu ponho o pé dentro de casa, ela me diz: você fez isto assim, assim. Tá bom, mas eu já pedi perdão para você, não vai acontecer mais. Chegava no outro dia, era a mesma coisa. Ele disse: chegou um ponto que eu não pude mais viver com ela, porque não havia possibilidade de viver com alguém, porque nem Deus faz isto. Dos seus pecados não me lembrarei jamais. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Então, queridos,
São coisas que nós temos que tomar cuidado. Vocês estão notando que são coisas, às vezes, pequenas, que destroem o nosso casamento, que não deixa a gente prosseguir, que deixa a gente guardar essas mágoas, essas tristezas, e que não nos leva a nada. O sexto aqui, seja rico em elogios e pobre nas críticas. Pobre em crítica. Como a gente é hábil em criticar. Provérbios 16, 24 diz o seguinte: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Será que a gente pode falar alguma coisa boa? Você já notou que tem pessoas que não conseguem falar? Você entra às vezes no ônibus ou em algum lugar, tá bonito a noite? Tá não. Olha, você tá bonita. Nossa, você tá vendo mal, hein? Você precisa aumentar o seu óculos. Assim, nada está bom. Olha, eu gostei dessa roupa para você. Está ridícula, eu estou me sentindo ridícula. Nada está bom, não consegue ver a beleza das coisas, porque é só crítica, é só coisas negativas. Então, antes de criticar, elogie. Nós adestramos os animais com muito amor. Eu vi esses dias um senhor carregando um cachorrinho, assim, dentro de uma, não sei o que é aquilo, uma cinta, o que era. O cachorrinho estava ali. E eu pensei, como é que será que ele está também cuidando da mulher dele? Muitas vezes, nós adestramos os animais com tanto carinho e com grosseria o nosso cônjuge. Com grosseria o nosso cônjuge. O elogio é bom, não faz mal, não custa nada e produz resultados significativos. Vamos guardar isso. Antes de criticar, nós dizíamos isso para os filhos em casa. Olha, antes vinha, porque fulano fez isso, fez. É mesmo? E o que ele tem de bom? Aí ficava. 3 coisas eu quero que você diga que está bom. Puxa, meu irmão, ele é bom, ele divide as coisas comigo. Ele é legal. Saía dali, a crítica desaparecia. Mas muitas vezes, queridos, nós guardamos isso. Crítica. Tenho pedido a Deus que o Senhor mude isso na minha vida. Eu não quero isso. Eu quero sempre ver coisas boas na vida do meu irmão, na vida daqueles que me rodeiam, e saber que quem é capaz de mudar é o Senhor, não sou eu. E o último aqui, mantenha projetos em comum. Projetos em comum. O grande problema da vida dos casais, veja bem, eu não vou falar sobre isso hoje, mas nós passamos pelas 4 estações, como existem as 4 estações climáticas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Nós também temos isso no nosso casamento. Tem até um livro que fala sobre isso. Por quê? Tem a fase boa, da alegria, do início do casamento, depois dos filhos que estamos criando, depois também das coisas que nós estamos construindo, mas vem também os períodos difíceis. E vai chegar o inverno, que é a hora que os filhos vão em casa e que agora então nós vamos curtir a velhice. E como é que vamos cuidar dos projetos que nós fizemos juntos? Juntos, porque por incrível que pareça, marido e mulher muitas vezes não fazem nada juntos. Esses dias eu saí com o pastor, nós saímos de manhã e nós fazemos pilates. Precisa, né, gente? Senão daqui a pouco abre a porta do carro, não vai conseguir sair mais. Então, precisa se locomover um pouquinho. Mas aí nós estávamos lá e vimos que só gente de casal, não é possível uma coisa dessa. Mas não tem outros aqui? Tem. Aí a professora falou para nós, mas eles não vêm juntos. Como assim? Não, é só vocês e mais um outro casal que vem junto. Não vem junto, por quê? Porque cada um quer ter a sua independência e acha que um vai atrapalhar o outro. É mesmo? É. Não se programaram juntos durante a vida. Então agora na velhice não tem planos e projetos juntos. Nós temos que ver que nós vamos passar por transformações, sabia disso? Quando eu casei, tinha 18 anos, eu era assim, magrinha. A minha alma, muitas marcas, não tinha, 18 anos.
E também o meu espírito não tinha a maturidade que tem hoje. O Beto da mesma forma. Éramos outras pessoas. A maneira de agir, de falar, de tudo. O que pensava lá hoje é completamente diferente. Mas assim, passaram-se os anos. E as coisas foram se tornando então diferentes. Engordamos um pouco. Os cabelos vão ficando mais brancos. E o que mais? Vamos nos envelhecendo. A pele vai envelhecendo. O espírito fica mais maduro. A alma tem muitas coisas marcadas que passamos durante a vida. Então agora é outro ciclo da vida, que nós temos que aprender a conviver, que agora vai ser diferente. Os filhos saíram de casa. E agora é só eu e ele. Se não tivéssemos construído lá atrás, não ia ter 50 anos de casado, nem 52, nem 54, ou seja lá quanto for. Não teríamos. Por quê? Porque não foi programado juntos. Como que vai ficar junto? Como é que vai sair junto? Como é que vai trocar ideias junto? Como é que vai sentar para assistir um filme, uma televisão, seja lá o que for? Nada. Não tem. Casais que às vezes saem, a gente nota, se vai a um restaurante, um fica olhando para o outro assim, já notou? Não conversa, não tem papo, ou então fica ali na internet o tempo todinho. Então vocês imaginem, quando chegar lá, isso porque são moços, mas quando chegar lá, na velhice, como é que vai ser a convivência? O maior número de divórcios que tem é justamente nessa idade. Sabia disso? É depois de 30, 40, 50 anos de casado. Porque um já não suporta mais. Olha, até agora eu aguentei. Porque tinha os filhos dentro de casa. Mas agora, toma teu rumo e eu vou tomar o meu rumo. Ou então, não vamos programar nada junto. Porque eu não suporto, vamos ficar. Quanto mais longe ficar, é melhor. Porque assim um não vai atrapalhar o outro. Queridos, nós temos que saber que os ciclos da vida vão mudando e que nós precisamos mudar também. Nós precisamos acostumar que agora as coisas são diferentes. Não tem mais os filhos e muitas vezes nós começamos a trazer os filhos para casa. Notou isso? Hoje estava conversando com o pastor Carlos Alberto falando sobre isso. Beto, às vezes eu fico boba de ver, trazendo mesmo para cuidar dos filhos, bem como o pastor ontem estava falando. Achando que ali, junto, que não é. Agora eles vão tomar conta da casa deles. Amo meus filhos, amo meus netos. Sou apaixonada por eles. Mas eles vão cuidar da casa deles. Eu vou cuidar do meu cônjuge até que a morte o separe. Um ao outro ajudou e ao seu próximo diz: ser forte. Essa é a nossa função agora. Então saiba que tem todos os ciclos na vida. Viva bem. Juntos. Produzam juntos. Tenham planos e projetos juntos. Porque vai chegar a velhice que você vai estar com ele. E o seu casamento tem que ser feliz até o fim. Não uma coisa suportável. Não uma coisa sem entusiasmo. É viver. Porque para isso nós temos Jesus. E é isso que ele nos ensinou. O gozo e a alegria é na plenitude dele que nós temos alegria. Se nós estivermos cheios do Espírito, o nosso lar, a nossa casa vai ser cheia do Espírito. A vida conjugal será uma vida cheia do Espírito e o seu lar será uma bênção para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês.